Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura nossa devocional de hoje aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra: Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quanto deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse texto ele nos fala da prática da justiça. Novamente, Jesus está nos ensinando a ser crente, a ser cristão. Ele está preparando aqui para nós fazermos parte da igreja. Lógico que ele diz diretamente aos seus discípulos da época, aos seus apóstolos que estavam congregados com ele. Mas Mateus teve um grande cuidado de deixar tudo isso escrito, com uma riqueza de detalhes incrível, para que nós aprendêssemos realmente o que é ser um verdadeiro cristão. Se nós atentarmos a todos os conceitos do Sermão da Montanha, nós vamos ter uma vida prática, muito pontual e muito adequada ao reino de Deus. Desde o começo eu estou falando. O reino de Deus não começa na vida eterna. O reino de Deus começa quando nós nos tornamos igreja de Jesus. O reino de Deus ele começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e nos ingressamos na igreja. Existem algumas pessoas que querem ficar fora do reino, mas querem chegar ao céu. Isso é impossível. A salvação, a eternidade, ela começa por aqui. É o começo de uma nova vida. E quando nós passarmos pela morte, isso só vai se estender à eternidade. Dale Moody, ele fala uma palavra interessante na sua história. Um dia ele falou assim, olha, um dia os jornais vão noticiar que Dale Moody morreu. Vocês não acreditem nisso. O dia que os jornais noticiarem a minha morte, é que realmente eu terei nascido para a vida eterna. Estarei na eternidade com meu Deus. Então Moody tinha uma consciência plena que a morte não era o fim, mas na morte, na verdade, era o meio. Porque quando nós passamos pela experiência de morrer, nós teremos ingressado na vida eterna. Aí não temos mais a ameaça da morte, mas o reino de Deus já começou. E se nós observarmos pontualmente a cada um desses ensinos de Cristo, nós vamos ter realmente um cristão modelo, um crente modelo, a forma que nós devemos ser e nos comportar como verdadeiros cristãos. Nesse texto especificamente, ele fala assim, guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens. Olha bem, tudo aquilo que é vida cristã, tudo aquilo que é adequado à nossa vida, nós devemos fazer isso sabendo que nós estamos fazendo para Deus e pelo reino de Deus. Existe um versículo que diz assim, que é dele, para ele e por ele. Todas as coisas devem ser feitas em nome de Jesus. Quando somos cristãos, nós devemos esvaziar do nosso ego e devemos fazer as obras de Deus, fazer as obras da justiça de Deus, para que Ele seja realmente glorificado e não que nós estejamos a nos glorificando a nós mesmos. Olha, o meio evangélico, o ministério evangélico hoje basicamente se tornou um grande palco, onde se levantam artistas, onde as pessoas sonham não em fazer a obra de Deus, mas as pessoas na verdade sonham em ser reconhecidas, respeitadas e aplaudidas pelos homens. Parece que o grande objetivo não é mais ganhar alma. Parece que o grande objetivo não é mais servir a Deus. Parece que o grande objetivo que as pessoas têm hoje é serem aplaudidas pelos homens. Talvez a gente não pare para pensar, porque os conceitos vão mudando de acordo com os anos vão passando. Os conceitos, o modelo de fé, o modelo de igreja, o modelo de liturgia, ele sempre vai sofrendo as suas alterações. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Até a liturgia dos nossos cultos, ela parece que influencia para que nós tenhamos um destaque diante do auditório e às vezes nós nos esquecemos que estamos na igreja para adorar a Deus e para servir a Deus.
Às vezes nós esquecemos que o culto não é nosso, o culto é de Deus. Às vezes nós queremos um culto que seja bom para nós e não é um culto bom para Deus. Jesus era um pregador por excelência. Você consegue me dizer o nome de um pregador que fosse melhor do que Jesus? Pois é, Jesus ele pregou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Só uma pessoa ele estava pregando e ministrando a sua palavra. A maioria dos nossos pregadores de hoje, dos nossos professores e mestres de hoje, eles só se sentem à vontade em pregar se estiverem com o auditório cheio de pessoas. Eles não têm mais a capacidade de pregar e de ensinar uma única pessoa. Por isso que o evangelismo pessoal vai morrendo, porque no evangelismo pessoal não tem aplausos, não tem glória diante dos homens. E a Bíblia diz assim, olha, guardai-vos que de praticar a vossa justiça para serdes vistos pelos homens. Porque se vocês, ou se eu, se nós formos vistos pelos homens, formos aplaudidos pelos homens pela obra que fazemos, nós já recebemos o nosso galardão. Talvez você não saiba o que significa a palavra galardão. A palavra galardão significa prêmio ou recompensa. Na verdade, a Bíblia diz que quando nós fizermos tudo que nos for ordenado, nós devemos dizer, Senhor, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Tudo bem. Nós nunca vamos exceder a nossa obrigação. Nunca vamos merecer algo pelo que fizemos. Mas a Bíblia diz que nosso Deus é tão bom, tão generoso, que Ele recompensa aqueles que lhe são fiéis. Mesmo nós não excedemos as nossas obrigações, Deus vai ter o grande cuidado de nos recompensar do outro lado da nossa existência, quando nós ingressarmos na vida eterna. Existe um momento chamado Tribunal de Cristo. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas. As nossas obras serão provadas para ver se elas foram de ouro, de prata, de madeira, de barro, de palha. É logicamente que obras de madeira e de palha, elas se queimarão no juízo. São obras frágeis, obras baseadas simplesmente no humano e não são obras espirituais. Mas eu quero dizer para você, se no teu coração ainda está contaminado com essa ideia moderna de igreja, que a gente deve fazer as coisas para sermos aplaudidos, que a gente deve fazer as coisas para Deus, para que alguém bata nas nossas costas e diga, está tudo bem, muito bonito, maravilhoso, meus parabéns, você é demais. Está na hora de você pensar e refletir nesse texto. E pensar que Jesus falou que a nossa justiça não deve ser reconhecida, não deve ser vista, não deve ser feita para que os homens a percebam ou os homens te galardoem por isso. Mas toda a nossa obra, toda a nossa justiça, tudo que fizermos, elas têm um valor inestimável diante dos olhos de Deus. Nós não fomos chamados para o Evangelho para buscarmos fama, nós não fomos chamados para o Evangelho para atrairmos aplausos e atenção das pessoas, não. Nós fomos chamados para ser pregador do Evangelho enquanto estivermos aqui e para fazermos a diferença para o crescimento do reino. Devemos nos esvaziar de nós mesmos, porque somente em vasilhas é que pode encher, é que Deus pode encher da sua glória. Lembra de Saulo de Tarso? O homem poderoso em palavras, judeu formado no conselho de Gamaliel. Lembra o que Jesus fez com ele? Jesus transforma o grande Saulo no pequeno Paulo. A palavra Paulo, o nome Paulo é um nome romano que significa pequeno. A palavra Paulo significa que Deus tinha de esvaziar aquele homem de todo o seu ego e fazer dele um homem pequeno, para que Deus pudesse ser grande na vida dele. Você conhece alguém que tenha feito uma obra mais extraordinária do que a de Paulo no Novo Testamento? Ele nos deixou quase todo o Novo Testamento escrito para nossa instrução e nossa formação. Mas Deus só pode fazer isso em Paulo quando ele se esvaziou de si mesmo. Eu vou te falar uma coisa, seja interessado por fazer a obra de Deus pelo amor a Cristo e pelo reino. E não faça a obra de Deus interessado em recompensas humanas, em reconhecimento humano, em aplausos humanos. Não é isso que nós somos chamados para buscar. Aí a Bíblia fala que no meio da nossa justiça existe algo que nós devemos fazer, ajudar o próximo. Dar esmola. Dar esmola é o ato de nós pegarmos algum bem material e doarmos a um necessitado. Assim, olha, vocês guardem de fazer isso diante dos homens. Que dê com a mão direita e que a esquerda nem saiba. Ele quer dizer o seguinte, às vezes nós podemos fazer caridade, podemos fazer demonstração de amor, podemos ajudar, podemos esmolar, dar esmola para alguém, sem
que ninguém saiba disso. Eu não preciso tocar trombeta. Para me dar uma cesta básica para alguém, eu não preciso tirar foto, eu não preciso publicar na internet, eu não preciso fazer tudo isso. Isso é humilhação ao necessitado. Nós temos trabalho na igreja. Nós distribuímos cesta com pessoas. Mas você vai dizer, pastor, mas como o senhor prova isso? Eu não provo. Porque nós não temos o prazer, nós não temos como norma nossa ficar tirando foto, filmando e fazendo propaganda de trabalho e nem fazer propaganda da miséria dos outros. Sabe por quê? Porque quem fazia isso eram os hipócritas, que queriam reconhecimento diante dos homens. Tudo bem. Você vai dizer, pastor, ninguém reconhece o trabalho que vocês fazem, não tem problema. Nós não estamos fazendo isso para ser reconhecido, para ser visto, notado. Estamos fazendo isso para cumprir uma determinação e um propósito de Deus. Que Deus manda compartilhar dos nossos bens, das nossas coisas, das nossas bênçãos com aqueles que são necessitados. Olha, a palavra de Deus é o seguinte: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Isso está falando de coisas bem próximas, não é? Talvez eu possa ajudar alguém, nem minha esposa saiba. Talvez você possa ajudar alguém e nem alguém da tua casa precise saber. Cuidado com o coração. Enganoso é o coração do homem. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Não está falando dos outros, não. Está falando de nós mesmos. Está falando do interior nosso. Como que nós somos. Quais as verdadeiras intenções que nós temos. Quando nós fazemos por quê? Que sede é essa de reconhecimento humano? Que sede é essa de aplauso humano? Que sede é essa? Que desejo é esse de ser visto, de ser notado? Se Deus tem algo na tua vida, meu irmão, Ele vai fazer as pessoas saberem que Ele tem, as coisas vão acontecer. Se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um ministério para você, você pode ficar tranquilo que Deus vai fazer ele fluir. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Só que hoje, parece que nós somos formados, ensinados, que nós precisamos fazer, precisamos tomar de qualquer forma esse espaço e precisamos ter o reconhecimento humano. Guarda de fazer a tua justiça diante dos homens, mas não deixe de fazer a tua justiça cumprir. Quando fala em justiça, não é só de não cometer erros, não. Quando fala em justiça é obra, é vida cristã, é reino, é dar uma esmola, é ajudar pessoas, é pregar o evangelho, é cantar, é fazer parte da igreja, é ter um trabalho na igreja, uma liderança, um trabalho, e de qualquer forma ajudar, desde o porteiro, aquele que limpa, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que guarda, aquele que tranca a porta, tudo isso tem a ver com a justiça de Deus, porque faz parte do reino. E se há justiça, é no reino de Deus. Então isso engloba todos os trabalhos que nós fazemos. Mas cuidado, para que o seu coração não te engane e você esteja fazendo as coisas para ser visto e notado pelos homens. É muito bom quando a gente vai na frente cantar um hino, desde que ele seja cantado no intuito de glorificar a Deus. Mas se nós não vigiarmos nosso coração, nós vamos começar a ir lá para frente para cantar um hino, o mais bonito possível para que as pessoas nos elogiem e nos aplaudam. Eu já perdi obreiros na igreja, porque o obreiro pregou e ele esperava que eu elogiasse, que eu enchesse de elogios. Eu não sou bem assim. Aí aquele irmão chegou e me perguntou, pastor, o que você achou? Foi boa a tua mensagem. Cortei o assunto. Ele não pregou para a igreja, ele não pregou para fazer a glória de Deus. Ele pregou para que eu percebesse, ele pregou para que eu notasse, ele pregou para que eu elogiasse. Ele queria um reconhecimento meu e não um reconhecimento de Deus pela obra que estava fazendo. Olha bem, eu cheguei numa igreja para dirigir uma igreja, primeira igreja que eu dirigi na vida. Quando eu cheguei lá tinha uma caixinha de som e um microfone lá no canto e nós usávamos isso. O irmão que congregava com outro pastor antes de mim nunca mais voltou na igreja. Um dia ele foi lá e buscou a caixa de som, o microfone, levou, eu cheguei de tarde do trabalho. Cadê o microfone, cadê a caixa? Eu nem sabia de onde era, para mim era da igreja. E alguém me disse, não pastor, o fulano levou porque o senhor nunca agradeceu, o senhor nunca elogiou pela caixa que estava aqui. Olha bem, estou fazendo para Deus, ou estou fazendo para mim mesmo? Pare e pense. Faça a tua justiça para que Deus note e que Deus te abençoe por ela. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo.